Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Temos a ausência da desembargadora Sandra, encontra-se no Colégio de Corregedores. Desembargadora Lourdes Férez, desembargador Cláudio, de licença médica. Registro a presença da turma nona de residência judicial da SMARN, acompanhada pelo professor e juiz, nosso colega doutor Felipe Barros. Iniciando nossa pauta judicial, os processos 1 e 2 não podem ser julgados hoje. O primeiro não está em mesa, o segundo precisa da presença do revisor. O terceiro, a revisão criminal 080 7509 77 2024, de relatoria do desembargador Vivaldo Pinheiro e revisor do desembargador Saravia Sobrinho. Está inscrito para a sustentação oral o doutor Reinaldo Nunes da Silva Filho. Cumprimento o senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais presentes. Excelências, versam os autos acerca de revisão criminal proposta nos termos do artigo 621, inciso 1 do Código de Processo Penal, combinado com a súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. Entende o revisionando que foi submetido a um julgamento em primeira instância de maneira injusta, porque não houve defesa técnica. A ausência de defesa técnica gera nulidade absoluta do processo. Então, a presente revisão pretende a anulação dos atos processuais subsequentes às alegações finais que foram apresentadas nos autos do processo principal e que não defendeu o meu constituinte. E por que eu digo isto? Porque as alegações finais, elas falam de fatos e falam de provas que não são daqueles autos. São alegações finais que foram apresentadas e que há indícios estes, que pelo menos a mim me convence, de que foram retiradas de um outro processo. E, inicialmente, eu vejo aqui, por exemplo, primeiro, ele diz aqui, nas alegações finais, na parte em que ele pretende defender o seu constituinte, ele fala, inexistência de estupro, laudo pericial. Aí ele diz assim, o acusado não foi o responsável pelo defloramento de... Aí ele cita o nome de uma pessoa que não é a vítima do processo. Não é. E diz, nem teve relações sexuais com a mesma, o exame não constatou esperma na vagina dela. E aqui ele faz menção a um laudo de conjunção carnal. Mas tem um problema, excelências. Não existe no processo laudo de conjunção carnal. A acusação ela foi proposta pelo Ministério Público, onde foi imputado ao revisionando a prática do crime de estupro, mas por praticar supostamente atos libidinosos contrários à vontade da vítima e não de haver penetração. Então, quando a defesa se manifesta sobre aquilo que não é objeto da acusação, não está defendendo. Do contrário, nós vamos entender que o advogado é uma figura dispensável à administração da justiça. Por quê? Porque pode atuar como um mero figurante no processo. Ele não precisa efetivamente rechaçar os elementos da pretensão punitiva. Basta ele dizer qualquer coisa e aí ele defendeu. Então, de fato, há duas teses apresentadas nas alegações finais. A tipicidade da conduta e insuficiência probatória. Mas essas duas teses estão ancoradas em fatos inexistentes, numa prova pericial que simplesmente não foi produzida nos autos. Por isso, entende
esta defesa, agora, que a ação de revisão ela deve ser julgada procedente. E aqui, para não ficar apenas no que eu estou falando, mas para demonstrar isso de maneira efetiva, aqui diz, nas alegações finais ele diz, não vou ler tudo, porque obviamente não dá para fazer isso, até porque seria bastante cansativo. E ele diz assim, com efeito, a inexistência de violência física no laudo afasta a figura típica de estupro. Então, ele está sustentando a atipicidade da conduta com base no laudo. Só que não existe laudo. Não existe esse laudo. E mais, sobre a insuficiência probatória. Ele diz, as declarações da vítima, né? E aqui eu não vou dizer o nome da vítima, obviamente, por ser um processo em segredo de justiça, são afrontosas à prova pericial. Então, ele sustenta a insuficiência probatória, dizendo que a palavra da vítima está sendo apresentada nos autos de maneira isolada por causa de uma prova pericial que sequer foi produzida. Então, infelizmente, estamos diante de um processo em que o juiz julgou sem uma defesa técnica. Sem uma defesa técnica. Isso gera nulidade absoluta de todo o processo. Portanto, a defesa pede a vossas excelências que dê provimento, ou melhor, que julgue procedente a revisão que foi proposta. E aqui, excelências, eu quero também fazer menção a uma revisão criminal que foi proposta nesta Corte de Justiça, de número 081, 0526, dígito 58.2023.8.20.0000, relatoria do eminente desembargador Glauber Rego, em que houve provimento, justamente porque o advogado, quando apresentou suas razões finais, procurou rechaçar uma acusação que não era o objeto daquele processo. Então, eu entendo que até por uma questão de segurança jurídica, que eu invoco o princípio da segurança jurídica, que se mantenha também este entendimento, que não pode o advogado simplesmente querer falar qualquer coisa no processo. E que aí, se ele disse que... Então, se eu disser aqui, a conduta é atípica e não há prova suficiente para a condenação, quer dizer que com essas palavras eu defendo qualquer pessoa. Então, tem que haver uma responsabilidade do causídico em fazer uma relação direta com o caso dos autos. Do contrário, não há uma defesa devidamente constituída, mas apenas uma pessoa que está atuando no processo como um mero figurante e não sabe nem o que está fazendo ali. Então, excelências, é nestes termos que a defesa espera que seja, por uma questão de justiça, anulado o processo e que seja remetido para a primeira instância, para que possamos efetivamente defender o nosso cliente. E nesses termos, confia no deferimento. Obrigado. Com a palavra, a Procuradora de Justiça. Bom dia, presidente. Cumprimento a todos os embargadores e embargadoras e também ao nobre causídico. E peço uso da palavra apenas para reforçar que não é necessariamente necessária a existência da penetração para a configuração do crime de estupro quando o próprio tipo penal diz constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. E reforçar também que, em sede de revisão criminal, é importante identificar se houve a oportunidade de ser discutido anteriormente, como no recurso após a sentença, que foi o caso. Então, não há, nessa situação, provas que justifiquem a reforma da sentença ACO, considerando que a conclusão adotada pelo juízo de primeira instância foi lastreada nos elementos probatórios, nos detalhes de provas que foram levantados.
Então, apenas para fazer esse contraponto, senhor presidente, senhores e senhores desembargadores. O voto do relator é pelo julgamento improcedente da pretensão. O revisor registra voto em concordância e os demais julgadores também. Ação julgada improcedente à unanimidade. Obrigado, excelência. Não temos mais processo. Senhor presidente, pela ordem, apenas para anunciar que o processo 1 da minha relatoria eu estou retirando de pauta para reexame. Retirar de pauta. Tá. Passamos à ordem administrativa. Na matéria administrativa, nós temos a desembargadora Berenice. Quero pedir permissão a Vossa Excelência para indicar, para me representar o tribunal num evento do desembargador Cláudio. Vou explicar. A Assembleia fará hoje uma homenagem, sessão de homenagem às mulheres advogadas. A filha do desembargador Cláudio, a doutora Cláudia, será homenageada. E ele pediu para representar o tribunal neste evento. Se Vossa Excelência não fizer objeção, Aceite, Excelência, com muito prazer. O desembargador Cláudio irá representar, dada essa situação aí da filha estar lá. Eu achei que era oportuno. Mas eu preciso também de um representante do TJ para um evento que ocorrerá hoje às 18 horas aqui na Justiça Federal. É um convênio entre os 3 tribunais, o nosso, o Regional Federal e o do Trabalho, sobre o monitoramento daquela área de segurança das ruas ali em torno do TRT, da Justiça Federal e do Fórum Seabra Fagundes, Polícia Federal também. O tribunal tem câmaras nas ruas e o convênio é autorizando o compartilhamento pelos órgãos de inteligência e segurança institucionais para esse monitoramento. Como eu não vou poder comparecer por questão pessoal, eu pergunto a algum colega ou a desembargadora, começando com a desembargadora Berenice, se poderia ir a este momento de assinatura. Depois tem um evento da Justiça Federal, aí é facultativo continuar no evento, senão seria só a assinatura do convênio. Eu faculto a algum dos colegas que queira ir. Alguém se candidata espontaneamente? Não, os colegas parecem que não querem. Então, Excelência, estarei lá. Tá. Não é demorado porque Vossa Excelência irá só para assinatura. Tá. Depois, Às 18? às 18. Tá bem. Embargadora Berenice, eu agradeço e Vossa Excelência irá comparecer a esse evento. Nós temos aquela resolução que está para a proposta de emenda e eu me antecipei e fiz uma emenda. Vou mandar aos gabinetes, não imprimi porque a impressora da presidência deu problema agora, não consegui imprimir as cópias suficientes. Mas assim que fizer, mando aos gabinetes as alterações que eu fiz em alguns dispositivos da resolução. E até sexta-feira, os demais colegas farão suas propostas de alteração, sugestões ou alteração ou exclusão de algum dispositivo, para a gente poder debater na segunda e na quarta a gente votar. Não tem mais proposta do desembargador Amaury. Não tenho, Excelência. A não ser reiterar, como Vossa Excelência também já o fez, os votos de boas-vindas aqui aos residentes que se encontram prestigiando aqui a nossa sessão de julgamento, senhor presidente. Desembargador Rebouças. Sem proposição, senhor presidente, somente subscrever a proposta de Vossa Excelência com relação aos residentes. Desembargador Vivaldo. Sem proposição, excelência. Desembargador Saraiva. Também vim só me somar às proposições feitas pelo Eduardo Amaury, principalmente cumprimentando a turma de residentes da nossa ESMAR,
Sejam sempre bem-vindos e aproveitem esse momento para praticar já, sem exercitar, a própria existência do direito. Desembargador Amilcar. Senhor presidente, com relação à questão da resolução, eu só pediria que encaminhasse também a questão do arquivo em formato Texto. para que a gente pudesse ser facilitada a edição para as sugestões. Adicionar as sugestões, né? Exato. Desembargador Amilcar. Tá certo. Outra questão eu peço autorização da Corte para me ausentar do Estado nos dias 5 e 6 de junho, sem prejuízo das funções, a fim de participar do Colégio Permanente de Diretores Estaduais das Escolas de Magistratura, na cidade de Porto Velho. Eu devo sair daqui na quarta-feira, após a sessão. Então eu devo me ausentar ainda na quarta-feira, mas não voltar ainda na sexta porque é muito longe. Só vou chegar aqui no domingo. Tá bom? Tá. Autorizo. Todos de acordo? De acordo. Desembargador Dilermando. Senhor presidente, só ratificar as proposições que foram trazidas pelos meus colegas que me antecederam. Inclusive, principalmente, dando as boas-vindas aos residentes e também tomei conhecimento que estão presentes conosco aqui alguns alunos da UERN, não é? Então, que sejam muito bem-vindos e que seja proveitoso. Infelizmente, a pauta hoje está pequena, mas que possam retornar em outras oportunidades para que somem a sua capacitação profissional. É somente. Obrigado. Desembargador Glauber. Senhor presidente, também dar boas-vindas aos alunos, parabenizar o professor, nosso colega, doutor Felipe Barros. E, senhor presidente, pedir a autorização da Corte para os de gozo de folgas compensatórias, são duas, uma no dia 6 de junho e a outra no dia 20 de junho. Autorizo. Todos de acordo? Doutor João Afonso. Senhor presidente, renovar apenas os cumprimentos aí ao professor Felipe e aos residentes, registrando que o programa de residência judicial da ESMARN, ele é pioneiro e uma referência nacional. Então é um prazer aqui e é um prazer também pessoal, porque sou amigo de Felipe, professor Felipe, e foi uma surpresa, não sabia que estaria aqui hoje e espero que tenha sido bem proveitosa aqui a sessão para todos. E também, senhor presidente, solicitar permissão para me ausentar, vou acompanhar o diretor, desembargador Amilcar, na mesma viagem para o encontro dos diretores de escolas em Porto Velho. Mesmo período, do dia 4 ao dia 6, sem prejuízo das atribuições. Eu autorizo. Todos de acordo? Autorizado. Desembargadora Berenice. Nenhuma preposição, excelência. Desembargador Ricardo Procópio. Senhor presidente, associo-me às boas-vindas dadas aos residentes e especial cumprimento ao nosso colega professor Felipe Barros, reconhecido juiz, e sem proposições. Doutor Luiz Alberto. Excelência, igualmente me alio às proposições e manifestações anteriores e também cumprimentando os estimados. Eles são residentes, né? São residentes aqui do nosso Poder Judiciário, inclusive uma atividade muito importante para o aprendizado dos residentes já graduados e também para as nossas unidades, que ganham com a presença dos residentes no trabalho cotidiano da nossa judicatura. E na condição gosto de enfatizar isso, porque nós que somos professores, como o doutor Felipe, e que estamos, eu no meu caso, aposentado,
como professor da UFRN, na qual lecionei durante 30 anos, para todos nós aqui, os que participaram do magistério ou não, ficamos felizes com as presenças dos alunos das universidades, porque é uma oportunidade desses alunos de conhecerem e vivenciarem, mesmo no momento específico, as nossas atividades, especificamente aqui, do plenário do Tribunal de Justiça. E nada mais a acrescentar, Excelência. Com a palavra a doutora Elaine. Bom dia. Gostaria apenas de saudar o professor e doutor Felipe Barros, né, que vem aqui com o grupo de residentes, saudar e cumprimentar a todos. Dar uma palavra também de incentivo à curiosidade e à descoberta, não só do acompanhamento das atuações que vocês estão nesse momento, mas também uma palavra de incentivo para que procurem conhecer sobre todas as atividades que integram o sistema de justiça, porque essa visão abrangente dará certamente a todos vocês uma amplitude de visão e uma bagagem maior para o exercício das carreiras que vocês escolherem. E sempre também buscando identificar como faria ou o que deveria ser feito se estivesse no lugar daquela parte, ou daquele advogado, ou daquele juiz, ou daquele membro do Ministério Público ou da Defensoria. Ter lentes de diversos lugares é muito importante para a gente se colocar bem em qualquer cenário. Muito obrigada. Agradecendo a todos, declaro encerrada a nossa sessão.